A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom contar com você que nos vê agora através do YouTube, a você que nos acompanha pelo Facebook. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida para estar conosco durante esta hora. Você que não segue ainda o nosso canal, que não segue ainda o nosso perfil no Facebook ou no YouTube, comece a fazer isso agora, sem demora, para ficar recebendo sempre bons conteúdos de formação e de evangelização. Nós vamos também, acolhendo com muita alegria, abraço a você que nos acompanha através da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. Você que nos acompanha pela Rádio Cultura de Quixadá, pode e deve entrar em contato conosco para falar de onde você nos escuta, de onde você nos acompanha. Telefone WhatsApp da Rádio Cultura é este, é muito fácil, 88 é o código de área, 998378192. Vou repetir para você que é ouvinte da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1, conosco de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. 88 é o código de área, 998378192. Manda sua mensagem de texto, manda sua mensagem de áudio e aí a gente vai ficar se conhecendo mais um bocadinho, tá bom? Vou ficar esperando a sua mensagem. Faça isso agora mesmo, não perde tempo. Um abraço muito carinhoso a você, missionário da confiança, a você que é missionária da confiança, querida Lucinha, nossa Tereza Cristina Sarmento, Luizinha sempre conosco, Luciana hoje entrou cedo aí abrindo a lista dos participantes do Breviário da Confiança, Evandro Júnior, seja muito bem-vindo, vamos chegando, Flavinha conosco sempre, um abraço para você, querida Flavinha, Silena, seja muito bem-vinda. E você que já está conosco aqui ao vivo pelo Instagram, hora de trabalhar, né? Já começou a convidar muita gente para participar conosco? O que é que você está esperando? Então vamos lá, vamos enviando convites. Eneide, mãos à obra, Eneide, vamos chamando o povo de Deus para participar conosco de mais um Breviário da Confiança. Para você que está aqui pela primeira vez, através do YouTube ou do Facebook, ou mesmo pelo Instagram, nós estamos diariamente refletindo este livro maravilhoso, escrito há muitos anos atrás, pelo padre Monsenhor Ascânio Brandão, que Deus já chamou à sua presença e que intercede por nós agora para que a gente consiga crescer também na confiança em Deus, no abandono em Deus, entregando a nossa vida sempre aos cuidados do coração de Jesus. Jesus disse: todos que estiverem aflitos, cansados, abatidos, desanimados, venham a mim, eu sou manso e humilde de coração, aprendam comigo a viver o abandono na vontade do Pai, com total confiança, se colocando pequenos, humildes na vontade do Pai. E Jesus vai nos ensinar isso a cada dia e o Breviário da Confiança é uma riqueza que faz com que eu e você cresçamos neste abandono em Deus. Por isso se chama Breviário da Confiança. Como é que está a sua confiança em Deus? Está firme quando tudo vai bem? Começa a se abalar quando as coisas começam a complicar? Essa é a nossa tentação. Quando tudo vai bem, a gente dá glórias a Deus, a gente agradece a Deus, a gente bendiz a Deus. Mas quando a coisa começa a ficar difícil, a confiança vai se abalando. Não é verdade, Eugênia? Às vezes a gente fica um pouquinho abalado, né, Cleidivanda? Em Veroneide, como é que você está, querido? Um abraço grande para você. Dona Gilda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como é que está seu José Afonso? Vamos chegando. A nossa querida Sara. Oi, Alexia, estou gostando de ver sua fidelidade, hein, Alexia? Esta carioca que agora é missionária da confiança. Vamos lá, Alexia, se você está realmente entrando nesta família aqui, crescendo na confiança em Deus, imagino que você é uma mulher de confiança, coloca aí, #sou missionária da confiança. Bem-vinda, Alexia, bom demais ter você, fruto do sábado passado, né, daquele encontro maravilhoso
que nós tivemos. Que maravilha. José Otávio, seja muito bem-vindo. Vamos chegando e evangelizando. Vamos convidar outras pessoas. Adriana, não é fiel, não é fidelis? Mãos à obra, Deus te abençoe, Maria te guarde. Vamos lá, Adriana, hoje nós temos uma página forte, hein, do breviário, daquelas assim, que realmente toca o nosso coração e nos abre assim, a uma compreensão sobrenatural da nossa vida. E eu quero já chamar você, não só a convidar outras pessoas, mas a rezar conosco. Muito bem, Alexia, gostei de ver. Assumiu a missão. Sou missionária da confiança. Você que está conosco, coloque aí, sou missionário da confiança. Hashtag sou missionário da confiança. Eu e você precisamos crescer nesta confiança e animar a muitos irmãos e irmãs a fazerem a mesma coisa. Vamos entrar em oração? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na alegria de ter Jesus conosco, tenha sempre esta verdade presente no seu coração. Em cada sacrário, Jesus está vivo, realmente presente. Vivo, realmente presente, ao lado da gente. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo aflito por alguma situação, alguma realidade nova que está abalando a sua vida, proclame essa verdade. Ele está no meio de nós, o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Ele nos dá a certeza de que não nos abandona, de que não nos deixa sozinhos. A presença real de Jesus no sacrário é uma memória viva daquilo que Ele disse. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Verdade. Realidade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E crendo nesta presença real do Senhor, vamos proclamar: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Por mais que tudo diga ao contrário, por mais que tudo queira nos abalar, vamos confiar, vamos acreditar, vamos nos abandonar. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E invocamos a presença materna de Nossa Senhora. Aonde está Jesus, está Maria. Aonde está Maria, está Jesus. E o Senhor e a Senhora estão conosco. E nos animam, e nos fortalecem, e nos garantem a vitória final. No final, vai dar tudo certo. Já está dando tudo certo se estamos na vontade de Deus. No final, vai dar tudo certo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É palavra de Deus. Peçamos a ajuda de Nossa Senhora para que esta fé, esta esperança cresça no nosso coração. E vivamos no amor, como o Senhor nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 18 de novembro. Faça o bem, chame mais alguém para este momento de meditação. Corações ao alto, nosso coração em Deus, aquilo que eu e você temos que fazer o dia todo. Vamos fazer de modo especial agora. Corações ao alto. Isso. Eleve o seu coração. Realidades desta vida só podem ser compreendidas se a nossa vida a Deus está unida. As realidades desta vida só podem ser compreendidas se a nossa vida está a Deus unida. Breviário da Confiança deste dia 18 de novembro. O tema de hoje: Deus o permitiu. Silêncio. Era uma vida tão preciosa, tão necessária para o bem das almas, para a família, para a pátria, para a igreja. E a morte impiedosa e cruel veio arrebatá-la. Quem sabe, no momento mesmo em que mais útil parecia. Que fazer? Queixar-se de Deus, maldizer a providência? Seria loucura. É-nos incompreensível a razão por que aprove a Deus o sacrifício de uma vida tão cara. Silêncio. Deus o permitiu. Louvado seja o Senhor. Ignoramos os planos e desígnios da providência com relação às criaturas. Não temos senão que curvar a cabeça e adorar o Senhor em silêncio. Deus sabe o que faz, exclama o povo em sua sabedoria. Uma excelente mãe de família, modelo exemplar de vida cristã, cheia de filhos ainda pequeninos e tão necessitados do carinho materno, é arrebatada pela morte. Chamou-a Deus a si. Quem pode compreender semelhante decisão da providência? Deus o permitiu. Silêncio. Mais tarde, aqui ou no céu, saberemos tudo e louvaremos a misericórdia divina que assim operou. Diante de certos golpes da vida, de certas calamidades e fracassos, incompreensíveis à nossa razão, só nos resta fazer como Jó. Louvar ao Senhor que assim o permitiu. Deus o permitiu. Silêncio. Silêncio. Nenhuma blasfêmia. Que página, hein, gente? Uma página realmente necessária para ser meditada.
não só lida, mas no espírito compreendida. A gente compreende alguma coisa quando a gente traz para o nosso interior. E é claro que uma página como essa, nós não podemos, na nossa limitação humana, compreender completamente. Trata de uma situação que realmente traz um abalo para a vida de quem vive. Quando estamos diante de uma situação assim, diretamente ou indiretamente, a gente não consegue compreender, a gente não sabe nem o que dizer, porque vai além da nossa compreensão. É algo que só a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a gente consegue acolher e pouco a pouco, até um dia mais adiante, plenamente compreender. Neste mês de novembro, Monsenhor Ascânio está nos ajudando a mergulhar numa realidade muito difícil para nós, humanos, que é a realidade da morte. A enfrentar esta realidade tão difícil, tão rejeitada por todos nós, que nascemos para a vida, que nascemos para a felicidade e que, como fruto do pecado original, tivemos e temos que lidar com esta triste realidade. Sim, a morte traz em si uma tristeza, mas graças à morte e ressurreição de Jesus, esta tristeza nos abre a uma eterna beleza. Há uma beleza que não perece. A beleza desta vida perece, né? Até mesmo a beleza da natureza. Você vê uma flor em pleno frescor, mas aos poucos ela vai murchando, não é? Por mais que você coloque ali em um arranjo, por mais que você coloque alguma irrigação, mas mais cedo ou mais tarde aquela flor perece, né? Nossa beleza física também, né? O tempo vai fazendo perecer, arrefecer. As belezas deste mundo são passageiras, mas existe uma beleza eterna, uma felicidade eterna que nos aguarda. E por isso, neste mês, o Breviário da Confiança está concentrando a nossa atenção nesta realidade. Na medida em que vamos nos aproximando do fim deste ano, principalmente o ano litúrgico, já termina agora a festa de Cristo Rei, lembrando que Ele deve estar no centro da nossa vida, reinando, governando, orientando a nossa vida, para que um dia nós estejamos com Ele, reinando para sempre na glória eterna. Por isso é necessário pensar sobre isso, rezar sobre isso e abrir-se a esta compreensão sobrenatural desta realidade. Então, a cada dia, um aspecto diferente, uma situação diferente sobre esta temática, às vezes tão antipatizada por nós, a gente não gosta de falar sobre isso, na maioria, mas é necessário. É algo que a gente precisa crescer na compreensão, na meditação sobre esse assunto. Hoje, Monsenhor Ascânio traz para nós aquela situação em que uma vida muito preciosa, uma vida realmente necessária para o bem de outras pessoas, para o bem da própria família, para a pátria, para a igreja, sabe, aquela pessoa que faz bem a todo mundo. Pode ser que você já tenha vivido uma situação assim com alguém próximo a você, pode ser que você esteja vivendo agora este drama diretamente. É possível que essa realidade esteja tocando você de uma forma bem direta agora. Ou você conheça alguém
que esteja passando por um drama assim. Esta é uma palavra que traz uma luz e com esta luz uma compreensão, uma consolação diante desta realidade. Uma vida preciosa, uma vida necessária para a família, para a igreja, para todos. É como que ceifada. Como se você imaginasse uma árvore frondosa com muitos frutos e de repente aquela árvore foi cortada. Uma árvore que dava frutos, uma árvore que servia de sombra, uma árvore importante, uma árvore que embelezava. De repente, aquela árvore é arrebatada. Essa é a situação de hoje nesta página do Breviário da Confiança. Você já viveu uma situação assim? Você está vivendo uma situação assim? Você conhece alguém que está passando ou passou por isso? Vamos meditar numa situação tão delicada como essa. Monsenhor Ascânio traz a situação em que morre alguém no momento em que parecia ser mais útil para a família, para os amigos, aquela pessoa que não podia morrer, pelo menos naquele momento. Não tem sentido. Parece realmente um grande absurdo, porque tem muitas situações, a gente sabe, com relação à morte. Então, existe uma situação que é mais ou menos o que todo mundo espera. Seria, digamos assim, a morte natural, propriamente dita, em que alguém, depois de viver longos e longos anos, ao alcançar uma velhice extrema, depois de ter colocado toda a sua vida como colaboração para as pessoas, e ali bem velhinho, já com muitos e muitos anos de vida, vem a falecer. Bom, isso seria mais ou menos o que todo mundo espera de si, do outro, né? Ninguém imagina morrer jovem, pelo menos não se espera, né? Como uma realidade comum, como uma realidade natural. Mas, às vezes, acontece o extraordinário, o inesperado, o indesejável e o incompreensível. Como é que uma pessoa tão boa, tão necessária para o bem das outras pessoas, para a sua família, para a igreja, uma pessoa tão importante para a igreja, morre tão prematuramente, ainda na flor da idade, ainda com tanto bem a fazer? E a questão é essa: diante de uma situação assim, o que fazer? Qual é a nossa reação? Se isso diz respeito diretamente a nós, se é alguém da nossa convivência, se é alguém da nossa família, se é alguém próximo a nós, o que fazer? Se é alguém que conhecemos, uma família próxima a nós, o que dizer, o que fazer? Como compreender uma situação assim? Devemos nos queixar de Deus? Essa é uma tentação. Até compreensível, mas não adequada. É uma situação tão chocante, tão inesperada, que vem uma tentação, e existe realmente uma tentação. É claro que a gente não pode pensar que o demônio, o inimigo, não vai se aproveitar de uma situação dessa. Em cima da nossa incompreensão, da nossa limitação, porque humanamente a gente não tem como compreender algo deste tipo. Não tem. A gente não deve nem se revoltar porque não consegue compreender, porque humanamente foge da lógica. Não tem uma razão lógica humana. Então, por isso, muitas interrogações, muita incompreensão, e aí, diante desta lógica óbvia incompreensão, vem uma tentação.
Bem uma tentação. Onde está Deus? Essa pessoa servia tanto a Deus? Por que é que Deus não fez algo para evitar? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus ama você? De que é que valeu tudo aquilo que essa pessoa fez da vida toda? Então são tentações para nos levar a maldizer, a falar mal, maldizer, dizer mal, a maldizer, falar mal de Deus, da sua providência. Tentação mesmo de nos tirar a fé. É uma batalha espiritual para nos tirar a fé. É diante disso que o Monsenhor Ascânio diz: isto seria uma loucura. Até certo ponto, uma reação natural, mas insensata e sem um sentido mais profundo, sem um juízo adequado. O que é que a gente chama de loucura? É uma falta de juízo, não é? É nessa intenção que o Monsenhor Ascânio está dizendo. Seria uma loucura se maldizer de Deus. Seria uma falta de juízo. Nós não estaríamos julgando corretamente a situação, talvez apenas com a nossa razão, com a nossa limitadíssima compreensão. Por isso, uma falta do devido juízo. Nos é incompreensível a razão que aprouve a Deus o sacrifício de uma vida tão cara. Nós não conseguimos compreender, é incompreensível para nós porque é que Deus permitiu que isso acontecesse. Porque aprouve a Deus. Houve uma permissão de Deus. E isso é muito misterioso, é difícil da gente conseguir tocar, porque não significa diretamente, necessariamente, que Deus tirou a vida daquela pessoa. Seria imaginar que Deus matou aquela pessoa, né? E dependendo da forma que aconteceu, ainda fica mais difícil imaginar Deus fazendo aquilo acontecer. Mas Monsenhor Ascânio está nos levando a entrar nesta compreensão da divina permissão. Tudo que acontece nesta vida está sob a permissão de Deus. As coisas boas, mas também as coisas más. E Deus não permite nenhum mal, por maior que ele seja, se dali ele não puder tirar um bem maior. E Deus sempre pode tirar do mal um bem. E de um mal maior, um bem ainda maior. Deus pode fazer isso. E Deus só permite um mal quando dali ele pode tirar um bem. É nesta intenção, é nesta sobrenatural compreensão que o Breviário da Confiança quer nos introduzir hoje. E como nós temos esta dificuldade imediata de compreender, de não saber o que dizer, o que é que a gente tem que fazer? Silêncio. Silêncio. Não dá para entender, não dá para compreender, então silêncio vamos fazer. É melhor do que mal dizer. Deu para entender então esse primeiro conselho? E este silêncio significa um silêncio de acolhimento, um silêncio de discernimento, um silêncio de interiorização, pedindo a luz de Deus para esta necessária compreensão. Porque se a gente se agitar, se a gente começar simplesmente a falar, a gente vai acabar mesmo a blasfemar, a se queixar, a se revoltar. E tem coisa que não dá para compreender, então silêncio devemos fazer. Nossa Senhora, ela nos mostra com o seu exemplo concretamente isso. Tinha situações que Nossa Senhora não entendia. Por exemplo, quando Jesus
desaparece por 3 dias. Imagina a aflição dos pais dela e de São José. Menino, 12 anos, no meio de uma peregrinação, no meio de uma caravana, desaparece. E era o Filho de Deus, ela sabia que era o Filho de Deus, que estava sob o cuidado dela, sob o cuidado de São José, filho das suas entranhas, né? Encarnado nela, o Filho de Deus que se fez carne nela. Então, imagina o amor de Maria, o amor de José por Jesus. Se na realidade natural da nossa vida nós já somos assim, altamente zelosos com os nossos filhos, imagina a perfeição do casal sagrado, o cuidado, o zelo que tinham com Jesus, entendendo na medida do possível o mistério que era tê-lo sob seus cuidados, e desaparece por 3 dias. Algo incompreensível. Como é que acontece um negócio desse? E depois daquela aflição, encontram Jesus e ficam de alguma forma ainda mais atordoados quando Jesus diz: olha, vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui no templo, na casa do meu pai, embora o anjo Gabriel já tivesse falado tudo desde o início, mas não é que estava tudo escrito, tudo explicadinho, as coisas iam acontecendo. Basta imaginar o nascimento de Jesus ali, como José e Maria imaginar que o Filho de Deus ia nascer numa estrebaria. Mas a atitude, diz o Evangelho de Nossa Senhora, era guardar tudo no coração. Isso significava que ela silenciava. Quando a gente guarda uma coisa no coração, a gente está fazendo um silêncio. A gente não está jogando para fora, a gente está guardando dentro, está aí meditando. Guardar no coração significa vou silenciar e vou rezar, e vou meditar, e vou deixar Deus me falar. É porque nós somos muito exteriores, nós somos muito da boca para fora. Não é verdade, Juscelia? Hein, Rosângela? A gente é assim. A gente tem dificuldade de calar, de silenciar, de esperar, até a compreensão chegar. É este o conselho que o Monsenhor Ascânio está dando para mim e para você hoje. Não cair na insensatez, na falta de juízo, na loucura de se revoltar, de reclamar de Deus, de blasfemar contra Deus, mas pela graça de Deus, uma vez que nos é incompreensível a nossa razão, aquilo que Deus permitiu, fazer silêncio e apenas repetir no silêncio do nosso coração: Deus quis assim. Deus o permitiu. Está na vontade de Deus, está na permissão de Deus. E além desse silêncio, depois desse silêncio, na medida em que esse silêncio for dando espaço para a graça de Deus, ir além e dizer: louvado seja o Senhor. Gente, eu sei, você sabe que isso aqui não é nada fácil. E se for depender da nossa condição humana, é impossível alguém agir assim. Uma atitude dessa de silenciar, de acolher uma realidade trágica, podemos dizer assim, como essa, como uma permissão de Deus. E ainda mais, louvar a Deus por isso é fruto do Espírito Santo, gente. É só a graça de Deus. Humanamente, como nós dizemos, pensar nisso assim apenas com a nossa razão não tem o menor sentido, é totalmente impossível disso acontecer. Mas pela graça de Deus, Ele pode nos favorecer. E é possível que você mesmo já tenha testemunhado isso na sua vida ou tenha visto pessoas conseguirem passar por uma situação assim, com esse tipo de atitude.
o silêncio, a serenidade e um louvor a Deus. Nesses dias que antecedem esse momento que a gente está vivendo, né? Não vou citar nomes no sentido de manter uma privacidade, embora acho que eles poderiam dar esse testemunho com muita serenidade, com muita santidade. Nós tivemos um caso parecido assim, uma jovem mãe, bem jovem ainda, né? Como se diz, na flor da idade, com muitos frutos junto à igreja, uma pessoa maravilhosa, né? Uma família linda, casal de filhos, né? Uma filha ali da adolescência para a juventude, o outro filho pequenininho, e foi chamada à presença de Deus. E muito lindo ver a atitude do esposo, o filho pequenininho, nem tanto, muito criança, né? Mas a filha, adolescente, jovem, é ela que eu quero trazê-la aqui nesse exemplo, poderia citar outras pessoas da família também, mas muito bonita a atitude dessa jovem, dessa menina. A gente pôde estar, por providência de Deus, um pouco próximo à família, ali em torno desse acontecimento, da partida, do velório, e era impressionante como essa jovem permanecia praticamente o tempo todo em silêncio. Mas não era um silêncio triste, você está entendendo? Era um silêncio sereno. Quem estava vendo de fora até imaginava que ela estava sob alguma medicação, mas não. E quando a gente conversava com outras pessoas da família, elas testemunhavam que ela dizia: eu só consigo sentir paz. Olha que coisa incrível. Nós estamos falando de uma jovem que perdeu a sua mãe de uma forma inesperada. Uma jovem ali, naquela época em que precisa demais da presença materna, diante de uma situação assim, silenciosa, não chorosa, e ela dizia: eu não consigo ficar triste porque eu tenho certeza que a minha mãe está muito feliz. E eu não posso ficar triste diante da felicidade da minha mãe. Olha que compreensão sobrenatural. Gente, isso é graça de Deus. A nossa cabeça não tem como fazer um raciocínio desse, você está entendendo? Graças a Deus, essa menina, por esta mãe, foi educada na fé, foi ensinada por ela sobre as realidades futuras. A mãe a preparou para essa realidade para a qual todos nós temos que estar preparados. E aí você vê um fruto maravilhoso, um fruto de uma graça, para que você e eu vejamos que esta página não é uma fantasia, é uma realidade que mesmo em meio à dor pode gerar uma alegria. Então, havia silêncio, havia compreensão da permissão de Deus, e por que não dizer, havia um louvor a Deus, pela felicidade com a qual ela sabia que a sua mãe tinha sido acolhida no céu. Era esta a fé, era esta a esperança que silenciava o coração daquela menina, uma jovenzinha. A questão é, meu irmão, minha irmã, que nós ignoramos os planos e os desígnios da providência com relação às criaturas. Tudo está sob o comando de Deus. Não sobre o comando de Deus, mas sob o comando de Deus. Deus está sobre tudo. Deus está no comando de tudo que acontece neste mundo, até aquelas coisas que a gente não consegue compreender. E Deus vai tudo ordenando para de tudo o bem ir tirando. A questão é que nós não compreendemos
Ao contrário, nós ignoramos os planos e os desígnios da divina providência. Nós não temos, com a nossa limitação, a capacidade de compreender todo o plano de Deus. Nós não temos. É assim, algum tempo atrás eu lia isso em algum lugar, a memória não está ajudando exatamente a lembrar quando nem onde, mas o importante é que a mensagem ficou. Você já viu, ou nem que seja em vídeo, algum artista pintando assim aquelas obras de arte, tipo uma paisagem? Se você viu, ou você pode até pesquisar, bota um vídeo aí no YouTube, um ator pintando uma paisagem, coloca assim. O que é que a gente vê? Quando ele começa aquela pintura, você pensa que não vai dar em nada. Inclusive, você pode até começar a achar que vai ficar uma coisa muito feia, porque não tem muito sentido para a gente aquilo. Ele joga um pingo de azul acolá, aí joga o pincel, aí pinga um amarelo lá para o outro lado, aí joga o vermelho para cá. Parecem uns rabiscos assim, sem sentido. Né? Você pode ir no comentário dizendo se você já viu uma cena assim. Aí você vai olhando e vai dizendo, menino, o que é que isso vai dar? Né? Acho que isso aí vai ficar uma coisa sem graça. Só que na medida em que aquele artista continua com aquela sua habilidade, desenhando, jogando um pingo aqui, outro pingo acolá, joga o pincel aqui para acolá, de repente começa a ter sentido aquilo ali. Você fica assim, de boca aberta, mais ainda quando você vê o resultado e que fica, por exemplo, uma paisagem lindíssima. E você vai percebendo que aquele pingo de azul com aquele pingo de amarelo, com aquele salpicado que ele jogou para lá, aquilo foi criando uma ordem e se transformou em uma maravilha. É mais ou menos assim a ação de Deus no mundo. Então, muitas coisas acontecem na minha vida e na sua que a gente, olhando de uma forma mais imediata, não consegue compreender. A gente para naquela situação isolada, mas só que ela está ligada a outra, que está ligada a outra, que está ligada a outra, e nós temos somente que curvar a cabeça e adorar o Senhor em silêncio e esperar Ele terminar o quadro. É difícil porque nós somos muito imediatistas, então a gente já quer ver o produto final. Por que é que isso aconteceu? Qual o sentido disso? O que é que vai ser da minha vida agora? O que é que vai ser da vida dele, da vida dela, da vida deles? E a gente precisa acreditar que Deus está tudo ordenando e dali o bem Ele vai estar tirando. Fazermos silêncio, baixar a nossa cabeça e adorar o Senhor e saber que, mesmo sem compreendermos, Ele está ali fazendo uma obra de amor. E aí o Monsenhor Ascânio lembra essa palavra que sai, né, da nossa boca. Às vezes a gente diz isso, né? Já ouviu tanto nosso avô, a nossa avó, nosso pai, nossa mãe dizer, a gente diz também, e que tem que dizer isso cada vez mais com uma fé mais madura. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então essa palavra deve nos calar. Deus sabe o que faz. Silêncio, adoração. Deus sabe o que faz. É uma sabedoria que brota do coração do povo, né? Às vezes Deus fala através do povo, né? E aí o Monsenhor traz um exemplo parecido com esse que eu citei na prática também. Uma excelente mãe de família, um modelo exemplar de vida cristã, cheia de filhos, ainda pequeninos, e tão necessitados do carinho materno, é arrebatada pela morte. Deus a chamou a si. Quem pode compreender semelhante decisão
da providência. Nós temos um exemplo assim muito forte, numa realidade bem próxima a essa que o Monsenhor Ascânio destaca, da mãe de Santa Teresinha. Santa Teresinha que já é bem de casa aqui no Breviário da Confiança, não é? Então, Santa Teresinha viveu essa experiência. A sua mãe, hoje reconhecida como Santa Zélia Guihan, esposa de São Luís Martin, ela, quando morreu, os filhos ainda estavam pequenos, podemos dizer. Santa Teresinha, se eu não me engano, tinha em torno de 4 anos, 4 aninhos de idade, quando perdeu a sua mãe. E Santa Zélia era uma excelente mãe de família, era um modelo exemplar de vida cristã, tinha tido muitos filhos, os filhos ainda, as filhas, né? Alguns já tinham falecido, pequenininhos, mas ela ainda tinha as suas filhas, né? Uma bem novinha ali, Santa Teresinha, com 4 aninhos, né? E Deus a chamou. Quem pode compreender algo assim? E qual foi a atitude de São Luís, com certeza animando as filhas também a isso? A entender aquilo como uma permissão de Deus. Deus o permitiu. Silêncio. Mais tarde, aqui ou no céu, saberemos tudo. Hoje nós chamamos essa mulher de Santa Zélia. Aquele processo do adoecimento, né? Santa Zélia morreu de câncer, uma morte muito sofrida, mas com certeza aquele sofrimento foi ocasião de santificação para ela, para o esposo, para os filhos, para as filhas. Com certeza isso, dentro da permissão de Deus, favoreceu misteriosamente para a santificação de Santa Teresinha. As dores que ela enfrentou, Santa Teresinha, pegando esse exemplo dela, né? A gente conhece com mais detalhes. As dores psicológicas. Santa Teresinha passou por problemas sérios de saúde mental e com certeza contou muito, né? A perda da mãe tão recente. Mas tudo que Deus permitiu neste cenário de sofrimento para o pai, para as filhas, de modo especial para Santa Teresinha, colaborou para um bem maior. Por isso que a palavra de Deus diz, tudo concorre para o bem. O bem, esse bem é um bem maior, é um bem eterno, é um bem que pode ser que não seja tocado ainda nesta vida. Por isso que o Monsenhor diz, mais tarde, aqui ou no céu. Às vezes já aqui, a gente pode com o tempo ir percebendo. Quantas pessoas não dão esse testemunho? Talvez você possa dizer isso aí, escrever o seu comentário, que algum tempo depois, ou muito tempo depois de algum acontecimento desse tipo, você começa a compreender os traços de Deus. E aí você, se não naquela hora, por isso que naquela hora, se não dá para compreender, silêncio devemos fazer. Se não naquela hora, mas depois, você talvez diga, é mesmo, Deus sabe o que faz. Porque se não fosse assim, porque como foi assim, isso favoreceu para que acontecesse assim, não é? A gente não escuta esse tipo de histórias, a gente até diz, falando de coisas que aconteceram na nossa família, olha, Deus sabe o que faz, viu? Porque se e como foi, e a gente começa a dizer mesmo aquilo que a gente passou a compreender daquilo que Deus permitiu. Mesmo que naquela ocasião era algo incompreensível. Mas você, às vezes ainda aqui nesta vida, começa a compreender essa permissão de Deus. E se não aqui, pelo menos completamente, com certeza, no céu nós vamos entender tudo. No céu nós vamos entender tudo e sem sombra de dúvidas, no céu nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos permitiu. E até vamos pedir perdão pelas vezes que a gente desperdiçou situações que Ele providenciou.
Porque este é um grande risco e muito comum. Diante da nossa incompreensão, quando a gente não se abre à graça de Deus através da oração, por isso que diante de situações assim é preciso rezar, rezar e rezar cada vez mais, silenciar e rezar, silenciar e rezar, para o coração aquietar, para Deus nos animar. Se a gente fizer isso, a gente aproveita essas situações, mas se a gente não fizer isso, a gente desperdiça essas situações e transforma tudo isso em uma grande revolta contra Deus. E nos afastamos de Deus. E jogamos fora aquilo que seria precioso para a nossa vida, porque dali Deus estava querendo tirar um bem maior. É um mistério, gente. A gente fala dessas coisas assim à luz de Deus, né? É muito importante que você entenda que nós não estamos falando aqui em uma realidade natural, apenas à luz da razão. Aqui tem que ter iluminação divina para a gente conseguir, da melhor maneira, reagir. Se reagirmos certo, fazendo silêncio, entendendo essas realidades como uma misteriosa permissão de Deus, até louvando a Deus mais tarde, aqui ou no céu, nós entenderemos tudo e louvaremos a misericórdia divina que assim operou, que assim permitiu. Encerro o breviário de hoje dizendo: diante de certos golpes da vida, de certas calamidades e fracassos incompreensíveis à nossa razão, tenha isso certo. Você fique nem com peso na consciência de você não conseguir compreender com a sua razão. Não dá mesmo para compreender com a nossa razão. São incompreensíveis à nossa razão. Por isso a gente tem que se abrir à luz da fé, a uma luz sobrenatural, que vai nos capacitar a silenciar e até chegar a Deus louvar. O que nos resta fazer é como Jó, e aí o livro de Jó é um livro que fala de toda essa realidade de sofrimento, de alguém bom que tanto sofreu, mas que não se deixou revoltar contra Deus, mas acolheu. E louvou ao Senhor que assim o permitiu. O livro de Jó nos prepara para Jesus. Quem melhor do que Jesus? E o quanto Jesus sofreu. E Jesus até morreu. No auge da sua vida. Em meio a todo o bem que ele estava fazendo. A tantos que com seus milagres ele estava favorecendo. Se tinha alguém que, humanamente pensando, tinha que continuar vivendo muito tempo, era Jesus. Você concorda comigo? Fazia o bem por onde passava. Falava coisas maravilhosas. Conseguia mudar a vida das pessoas com aquilo que falava, convertendo os corações. Realizava milagres fantásticos. Era para viver para sempre. E aí terminou como terminou. Mas só que não terminou. O Pai o ressuscitou. O Pai o glorificou. E aí, todo aquele sofrimento teve um novo entendimento. Serviu para o nosso salvamento. Deus permitiu aquele mal para dali tirar um bem maior para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Se a gente olha a morte de Jesus com olhos meramente humanos e de uma forma imediatista, como a gente faz, aquilo ali foi uma calamidade, foi um grande fracasso. Você sabe que os discípulos passaram por esse drama. Eles passaram por esse drama. Ficaram
compreensivamente, totalmente abalados com aquilo, decepcionados. O mestre era um fracassado. Aí, novamente, a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora de pé, não jogada ao chão, desolada, desesperada, mas de pé, aos pés da cruz. E a gente pode imaginar silenciosa. Silenciosa, no meio daquela dor, com certeza no seu coração, dizendo: Deus sabe o que faz. Deus permitiu, o Pai permitiu. Louvado seja Deus. Não é difícil imaginar que no coração de Nossa Senhora havia esse silêncio, uma grandíssima dor, mas também um louvor ao Senhor. E foi por isso que a vitória, a glória, no terceiro dia ela contemplou. Ela entendeu que havia um bem maior por trás de todo aquele aparente fracasso, de todo aquele aparente abandono de Deus. Vamos rezar. Senhor, nós queremos te pedir a graça de silenciar diante das situações da nossa vida que não conseguimos entender, acolher, abraçar. Dai-nos a graça de silenciar. Quando não conseguimos entender, ajuda-nos ao silêncio, nos recolher. Para que aí no silêncio a tua graça, Senhor, possa nos favorecer, possa nos animar e possa até mesmo fazer com que o nosso coração ao Pai possa louvar e nele esperar, acreditando que tudo de melhor Ele está, apesar daquela situação, a providenciar. Ajuda-nos, Senhor, a entender que tudo está na permissão do Pai, a fazer silêncio e jamais blasfemar, mas no amor do Pai, sempre acreditar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Nós vamos chegando ao final do breviário de hoje, breviário forte, mas necessário para que a gente se abra ao mistério do amor de Deus, que vai muito além, muito além, muito além, muito além da nossa compreensão, mas que em tudo está agindo para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa santificação. É nisso que nós temos que acreditar. Se esse vídeo de hoje lhe edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Se você que está nos ouvindo pela rádio se sentiu tocado pela graça de Deus, motive outras pessoas também a se abrir a essa compreensão que o Breviário da Confiança está gerando no nosso coração. Um abraço grande para você, até o próximo breviário, se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau!